Então, bom dia, e já deve ter reparado, isto é mesmo um grande dia. Olhe só, hein? Isto é a minha cidade, de Lisboa para o mundo. Brutal, ali atrás o Castelo de São Jorge, ali ao fundo o Rio Tejo, ou melhor, sim, quase, não se vê bem ali o Mar da Palha, mas enfim, todos aqueles que me vêm de fora e que têm saudades de Portugal e do mundo, olha, tem aqui uma belíssima paisagem hoje, com que se deliciar. Também já percebeu, eu estou na fase de desconfinamento 2 e já começo a fazer também coisas fora de casa. Bem, para onde é que nós vamos começar hoje? Temos aqui uma agenda extensíssima, inclusive com alguns dados que vêm da emissão de ontem, e vamos começar, without further ado, precisamente pelo período antes da ordem do dia. E o que é que vamos falar hoje? Antes de mais, as minhas maiores desculpas por aquilo que se passou ontem. Porque quando houve 3 falhas, como viu, na comunicação, e quando eu cheguei ao final dos 7 minutos, tive que voltar atrás, recomeçar o programa, apagar o que já estava feito, já tinha 13 mil views, uma série de partilhas e por aí dentro. Portanto, olha, peço imenso desculpa por aquilo que aconteceu ontem, não foi de minha responsabilidade, e vamos então ao período de ordem do dia. Vamos começar por onde? Os apoios do Estado à imprensa, que era uma coisa que eu ando a comentar aqui há várias semanas, mas parece que houve muita gente distraída. Ontem, finalmente, quando saiu em Diário da República os valores, 11,5 milhões de euros, e a distribuição pelos grupos de mídia, eu daqui a pouco já vou pôr, outra vez, já pus ontem à noite, mas já vou pôr outra vez o quadro, foi um broá. Bom, eu sei que havia pessoas que, tal como eu, já estavam preocupadas com isso e andavam a falar do assunto há várias semanas. Mas houve muita gente distraída. Aliás, é típico de Portugal. A malta distrai-se com coisas fantásticas como o Costa e o Marcelo e as eleições presidenciais, percebe? Desviar os olhos daquilo que interessa. A malta cai nisto. E depois as coisas importantes ficam por analisar. Bom, esta é uma delas. O programa está mal desenhado. Eu não sou contra o apoio do Estado aos mídias, como não sou outras empresas. Não é assim, como eu já lhe disse. O programa está mal desenhado. Muito obrigado. Aqui um cafezinho na mesma maneira. Com licença. O programa, retomando, o programa está mal desenhado. O programa suscita dúvidas. O programa suscita até, se quiser, desconfiança pela atribuição das verbas. Quem pensou naquilo teve o descaramento de escrever no preâmbulo do diploma que, numa altura de fake news, o Estado tem de contribuir para clarificar o que é informação fidedigna. Oh, meus senhores, o Estado não tem de se preocupar com informação fidedigna. Quem tem que dizer se é fidedigno é a imprensa do Estado. Não é o Estado direcionar a imprensa para aquilo que é fidedigno. Está a perceber? Bom, feito o introito, vamos ao resto. Bem, de toda esta maltinha do panorama de comunicação social portuguesa, ontem ficámos a saber que o Observador e o Eco recusaram a ajuda do Estado. Olha, eu só posso fazer isto. Já sei que a gente vai dizer era pouquinho e tal, e a malta não se quis meter no melee. Seja como for. Bom, do caso do Observador não era tão pouco quanto isso. Seja como for. E agora repare, eu ontem tinha alertado aqui para o facto de quem se põe a jeito, que é aceitar aquilo, vai ser escrutinado. Ora, esse escrutínio começou ontem. E agora repare, feito da pior maneira, que é assim, estão a ver, aqueles receberam, já tomaram aquelas decisões. Olha, estás a ver, ali está o irmão do Primeiro-Ministro. Olha, também dá a fazer fretes. Está a ver o problema? A malta põe-se a jeito. Se havia coisa certa que o Dr. Salazar dizia, e que os atuais políticos costumam dizer, é, em política, o que parece é. E isto é política. E o problema é quando os meios de comunicação social se põem nas mãos do Estado, aquilo que parece passa a ser a realidade. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que a forma como isto se fez é a antecâmara para uma maior descredibilização dos mídias em Portugal. E há uma coisa que nós precisamos de entender. Eu já fui diretor de publicações, de várias publicações da área de economia, automóvel, informática e isso tudo. Bom, há uma coisa que eu aprendi ao fim daqueles anos todos. É que as pessoas não são estúpidas, percebe? O consumidor não é estúpido. E faz muito bem o seu raciocínio. Você poderá dizer, há muita gente que passa ao lado. Pois há.
problema é que quem é relevante para os mídias vai olhar para isto como uma preocupante descredibilização, mais uma, dos mídias em Portugal. Bom, houve ontem um empresário que me escreveu a dizer assim: ó Camilo, já reparou como neste caso das ajudas do Estado aos mídias, quando foi do layoff e dos apoios que o Estado criou agora, uma das coisas que se fixou, e muito bem, diz o empresário, é: há dívidas ao fisco, há dívidas à Segurança Social, não tem direito a participar. Mas diz ele assim: você vai-me garantir que algumas daquelas empresas não têm problemas com as contribuições para o Estado? E o Estado, no entanto, vai dar-lhes apoio. Bom, está a ver qual é depois o raciocínio que o resto da economia passa a fazer? É exatamente isto. Ponto seguinte. O consumo de combustível caiu a pique em abril e tanto gasolina como gasóleo. Não surpreende, é mais um indicador que vai confirmar uma coisa que nós vamos falar a seguir, que é, está a ver aqueles mergulhos dos cliff diving, está a ver? Ora, a economia está a fazer exatamente isto. E há uma coisa que a gente vai perceber, vai ser pior do que está a ser dito. Já lá vamos. A CGTP, ponto seguinte, está pior que o Bloco de Esquerda, porque a CGTP inventou aqui um cartaz que... despedimentos selvagens, cortes no salário. E diz assim: a culpa é do vírus? Não, a precariedade já é velha. A culpa é do vírus? Não, a culpa é dos baixos salários que nos impõem. Chama-se isto demagogia ao nível da sarjeta. Não tem outro nome. Primeiro, porque toda a gente sabe que não foi por milagre que a precariedade desceu qual gotinha do Espírito Santo sobre a economia portuguesa nos últimos 2 meses. Não é? Toda a gente sabe. Menos a camarada, como é que ela se chama? Não me lembro o nome, peço desculpa. Passou-me uma branca agora. Camarinha, Isabel Camarinha, é isso mesmo. Bom, mas há uma coisa que eu tenho para dizer aos meninos da CGTP, que eu a seguir vou dizer ao Bloco também. Espera aí, vocês estiveram distraídos durante 5 anos e meio? É que há 5 anos e meio que mora lá à extrema-esquerda. Não é? Que eu saiba, o PCP e a sua respectiva correia de transmissão chamada CGTP garantiram que durante 5 anos e meio não havia derrubo do governo e que se mantinha a política de austeridade. Não é? Então, e precariedade? Agora querem nos atirar aí para os olhos? Ó pessoal, acordem. Acordem. Ponto seguinte. Na agenda. Já percebeu hoje, a língua está muito viperina. Bom, ponto seguinte. Diz o doutor António Saraiva, presidente da CIP, que a banca começou com cuidados e caldos de galinha neste processo de ajuda às empresas e à economia. Eu não sei se o doutor António Costa esteve a falar com ele, porque o doutor António Costa, a seguir, no Parlamento à tarde, diz uma coisa não mais grave do que esta. Eu já lá vou. Mas eu gostava de perguntar ao meu amigo António Saraiva se ele está distraído. Deixe-me explicar isto melhor, ok? Então a banca, se não tiver cuidados e caldos de galinha, vai fazer o quê? Vai emprestar à Lagardère. Desculpe-me a expressão. Emprestando a Lagardère, depois também o Estado vai ao bolso dos contribuintes à Lagardère. De que forma? Buscar dinheiro aos contribuintes para meter na banca. É isto que a gente quer? É. Eu prefiro cautela e caldos de galinha. E a seguir vou explicar porquê. Ok? Ponto seguinte. Marcelo. Sim, o nosso queridíssimo Presidente da República. Andou tão caladinho no seu confinamento, no seu lockdown, pessoal. Pá, volte para lá, Sr. Presidente. Volte para o seu lockdown. Então, porquê é que eu estou chateado com o Marcelo? Mais uma. Ontem, o querido Marcelo Rebelo de Sousa resolveu pronunciar sobre tudo. Aliás, você já reparou que o Presidente da República é um tudólogo, entre aspas? Ele sabe tudo. Não é? Ele sabe de Covid, de desconfinamento, sabe de cerveja, sabe de cafés, sabe tudo. E de juros também, percebe? E de finanças públicas, e de layoffs, e não sei das quantas, percebe? Ontem, podia ter visto a cor do dinheiro. Ao pessoal do Presidente da República, assessores, comecem a mostrar-lhe a cor do dinheiro antes de ele falar. Desculpem a pretensão, eu vou-lhe dizer porquê. É que o Marcelo ontem resolveu falar de juros. E o que é que disse o Marcelo sobre os juros? Isto está a correr bem, está melhor, está a ver. Olha, os juros hoje baixaram em relação à última emissão. Senhor professor, os juros baixaram porque alguém ali no centro da Europa, que manda nesta marmelada toda, disse assim: vamos fazer um plano de recuperação.
Não foi porque o Marcelo falou, que o Primeiro-Ministro falou. Nós os baixaram por efeito exterior. E como eu disse ontem, Sr. Presidente, gostava muito que os juros tivessem baixado pela ação do governo português e do Estado português. Não é o que se passa. Vá estudar antes de falar. Santo Deus. Bem, ponto seguinte. Agora é a agenda. Então vamos lá à agenda. Agenda. Deixa-me lá abrir aqui o iPad. Bem, o Primeiro-Ministro António Costa mentiu ontem no Parlamento. Foi mais uma. Ouviu a expressão, o verbo que eu utilizei, mentiu. E fez outra coisa. Continua a reboque do Bloco de Esquerda. Esta história do novo banco surgiu porque o Bloco de Esquerda faz uma jogada fantástica que andou há 5 anos a dormir com o PS. Percebe? Mas depois age como se não fosse nada com o PS. Então a Catarina e o Bloco inventaram a história dos dinheiros para o novo banco e o seu Primeiro-Ministro há uns 3 meses foi a correr dizer não, vamos fazer uma auditoria. Bullshit. Ok? Já expliquei aqui. Essa auditoria não condiciona nada das transferências para o novo banco. As transferências para o novo banco são avaliadas anualmente e ficam inscritas no Orçamento de Estado que o Bloco votou e o PCP também, ok? E toda a gente que andou ali deixou passar o orçamento. E há um fundo de resolução que analisa as contas do novo banco. Há um auditor que analisa as contas do novo banco e ainda há uma outra pessoa que faz o acompanhamento daquilo, de uma auditora de uma instituição de fora. O Primeiro-Ministro inventou há 2 ou 3 meses uma auditoria. Essa auditoria é para tudo dos últimos 2 décadas. Não é para saber das contas de 2019 que condicionam as transferências de 2020. Percebe? Não influencia nada. Zero. Níqueles. Percebe? Ontem no Parlamento, outra vez porque a Catarina foi atrás, então vai-me dizer não sei quantos de auditoria, e se houver um problema com as contas, que o Estado devia transferir aquilo. E o Sr. Primeiro-Ministro sai-se com esta. Está a brincar? Não. Se a auditoria concluir, por isso o novo banco vai ser obrigado a devolver o dinheiro ao Fundo de Resolução. Ó Sr. Primeiro-Ministro. 2 coisas. Primeiro, é a Comissão, é o Fundo de Resolução, é o auditor que tem que avaliar isso. Não é esta auditoria da Deloitte. A auditoria da Deloitte é esta feita a seguir. Dá muito jeito à Deloitte, obviamente, não é? Ir lá fazer uma auditoria. Mas essa auditoria não condiciona nada. O Primeiro-Ministro não está a falar a verdade. Percebe? Isto é que é lamentável. Eu gostava de ter visto isto ontem amplamente debatido nas televisões. Percebe? E noutros sítios. Não foi. Bom. O pormenor mais interessante, sabe qual é que é? É que os deputados são tão maus, percebe? Mas tão maus em Portugal, da oposição, da direita e da esquerda, que nem ninguém se lembrou de dizer isto ao Sr. Primeiro-Ministro. Ó Dr. António Costa, deixe-me lá ver se eu percebo. O Estado tem 25% do capital do novo banco, não tem? Você está lembrado disso também ou não estava? Desse lado. Se não estava, eu lembro. O Estado tem 25% via Fundo de Resolução no capital do novo banco. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quem tem 25% do capital de uma empresa, qual é a sua obrigação? Qual é? Aos seus deputados. Não sabiam perguntar isto ao Sr. Primeiro-Ministro ontem? Adivinhou! Esses 25% são a função do Estado fiscalizar a gestão do novo banco. Então, o Governo, o Estado, tem lá 25% e não fiscaliza e vem-nos a tirar areia para os olhos a dizer que é preciso uma auditoria e que vão devolver dinheiro. Vão pastar ali para a quinta mais próxima. A sério, vão dar uma volta ao bilhar grande. Não me atirem areia para os olhos. Está a perceber? A oposição e o Governo. Isto é uma vergonha. Está a perceber? Esta terceira República está muito mal representada. Os deputados não fazem a sua função. Deviam ter entalado o Sr. Primeiro-Ministro ontem. Deixam Catarina e aquela maltinha fazer aquelas figuras lamentáveis, execráveis, percebe? Bom, assumo do novo banco está morto ou não? Passemos ao ponto seguinte. Já vamos com 15 minutos. Isto hoje vai-se para pano para mangas. Bom, vem aí uma crise económica de dimensões nunca vistas? É a pergunta que eu deixo. Eu suspeito que sim. E como você vai ver, vamos chegar a uma conclusão daqui a uns meses. Se calhar vamos ter saudades daqueles péssimos indicadores da Troika nos piores momentos do ajustamento. Ok? Que andámos a chamar os nomes todos. Então eu vou dizer porque ontem o INE fez um grande favor ao país. Veio alertar, através de alguns indicadores do comportamento da economia, que a economia sofreu uma quebra brutal, é este o termo, percebe? Em abril deste ano. Bom,
Eu vou-lhe mostrar aqui alguns dos gráficos que é para você perceber que eu não estou a mentir. Indicadores de síntese económica. Está a ver ali a quebra? Está a ver esta quebrazinha aqui? Está a ver? Pronto. Olha, indústria transformadora, são 4 gráficos seguidos. Veja o slope, ok? A descida. Indústria transformadora, indicador de confiança. Indicador de confiança de construção e obras públicas. Indicador de confiança do comércio e indicador de confiança dos serviços. Olhe só os 4 gráficos. Está a ver a quebra pronunciada. Bom, se eu lhe mostrar o indicador da confiança dos consumidores, é exatamente a mesma coisa. Onde é que isto nos deixa? Isto é muito mau sinal. Mostra não é uma aterragem, nem uma aterragem de emergência. Mostra é cliff diving, percebe? Bom, isto é preocupante. Nós devíamos... já percebeu porque é que o Marcelo ainda anda na rua, não é? E o António, já percebeu? Venham, saiam, venham comprar, venham retomar a sua vida. Pois é... Exageraram na dose no segundo estado de emergência. Sim, eu tenho moral para estar a dizer isto, que eu critiquei aqui o segundo estado de emergência. Não o primeiro até aconselhei a alguns membros do governo que temos que fechar o país. O segundo já não, como você se recorda. Quer dizer, aconselhei, dei a minha opinião, não aconselho porra nenhuma, desculpe lá a expressão. Bom, porque eu tenho, apesar de tudo, tenho a felicidade de conhecer alguns membros do governo. Porque tenho, aliás, grande respeito, devo dizer. Uma coisa é a crítica pessoal, outra coisa é a crítica política, como você sabe. Isto é uma crítica política, não é uma crítica pessoal. Bom, já percebeu? Está tudo borrado de medo. Daí as marcelices. Percebe? Daí as presidencialices. Toca a desviar o pessoal do essencial. Vamos, mas é agora dizer às pessoas, é pá, em força para a rua, em força para as empresas. Ontem até ouvi o Ministro da Educação dizer, muito acertadamente, que se houver um problema de um caso numa escola, não se pode fechar a escola toda. Ora, acordámos, finalmente, não é? Maravilha. É assim que tem que ser. Bem, isto é mau sinal. Nós devíamos estar-nos a preparar neste momento para dar a volta, fazer qualquer coisa, fazer uma alteração de posicionamento mental, começar a preparar planos à séria, porque como você viu ontem, a Ministra, eu vou voltar a este tema amanhã, a Ministra do Trabalho, fez um brilharete eu avisei, ao Ana Godinho, eu disse tantas vezes aqui, uma coisa é estar no turismo, no Secretaria de Estado, outra coisa é estar à frente do touro com os cornos pegados, que é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que tem problemas gravíssimos. Ana Mendes Godinho está à rasquinha, porque agora não consegue explicar aqueles atrasos todos. Aquilo é uma burocracia pegada, Sra. Primeira-Ministra. Sra. Ministra, perdão, acho que ainda não chegou a Sra. Primeira-Ministra. Portanto, está a ver o problema. Devíamos estar a preparar isto, porque a economia vai levar um tombo monumental. E porquê é que eu lhes disse que já vamos ter saudades dos tempos da Troika? Dos indicadores, não é dos tempos? Porque se calhar aquilo ainda não foi o pior. E eu digo isto que não é com satisfação, é com preocupação. Mas digo isto como lição para quem andou nos últimos anos a chamar os nomes todos e que afinal agora descobre, epá, afinal isto é mais complicado do que a gente pensa. Pois é! Quando isto vai a subir é uma maravilha, tudo ajuda, percebe? Quando vai a descer, ui, o quê? Deixa-me pirar daqui. Sim, é o Centeno, estou a falar, ok? Deixa-me pirar daqui rapidamente, porque eu não quero ficar ligado à austeridade. Que eu ando a negar agora violentamente, mas vai chegar, ok? Bom, sigamos Fabinho? Sigamos Fabinho. Ponto seguinte. Afinal, a Comissão Europeia pediu ao Governo, no Programa de Estabilidade e Crescimento, que pusesse lá a previsão para o déficit orçamental. Sabe o que é que aconteceu? Não sabe? Eu já lhe contei aqui. Essa previsão não apareceu. Quero ouvir. Quando o Programa de Estabilidade foi aprovado no Conselho de Ministros, foi, salvo erro, estamos a 21, ou 7 ou 8 mais, já não me recordo. A Comissão, entre aspas, convidou as autoridades portuguesas para clarificarem também do déficit orçamental previsto para 2020. O Governo não apresentou. Centeno. Que por acaso o Primeiro-Ministro não esclareceu ontem a ninguém, nem ao deputado André Ventura. Não esclareceu se o Centeno vai para lá ou não. Pá, é óbvio que a intenção do Governo é levá-lo para lá. Já disse o que tinha a dizer sobre isto. Mas isto aqui tem a ver com o Centeno não querer sair com uma previsão muito feia, muito chata. Isto diz muito das pessoas. Percebe? Eu gosto de tipos que estejam no sítio. E tipos que estejam no sítio são tipos que assumem as coisas, vão ali até ao fim, inclusive é com sacrifício pessoal. Ok? Não há ninguém no Governo a fazer isso. Não há. Neste não há nenhum. Ok? Ponto assente.
Está a ver? Não põe lá déficit, mas a Comissão Europeia pediu para pôr. Não está lá. Não se esqueça disto. Há de ver daqui a uns tempos e depois vai ficar surpreendido. Não fique, por isso é que eu estou a alertar agora. Você vai ter saudades de alguns dos péssimos indicadores da Troika. Ponto seguinte. Vamos para bingo. Ontem o Valdis Dombrovskis, que é o comissário desta área, que é um tipo muito sensato, deu uma entrevista à SIC e diz várias coisas. Vocês façam tudo o que puderem para responder à crise. Valdis, faz-me um favor, rapaz. Vai ver o que teu antecessor disse em 2009 e nunca repitas isso. Pode funcionar para os alemães, ok? Pode funcionar para os holandeses. Mas para os portugueses não funciona, Valdis. Estás a perceber, rapaz? Não funciona. E não funciona porquê? Porque esta rapaziada, tanto da esquerda como da direita, o que gosta é gastar à conta do contribuinte. E, portanto, isto é um incentivo à malta a fazer disparates. E daqui a uns meses, quando a Comissão Europeia começar a chamar a atenção para os disparates que a gente fez, eles vão dizer, foram vocês que mandaram gastar. Valdis, vai ver o que disse o Sócrates. Mandaram gastar e ele gastou. E fez aquela borrada toda. Depois batemos com os burrinhos na água. E o Sócrates veio dizer a seguir, olha, vocês mandaram saltar um poço. Percebe? Está a perceber? O problema é este. Não me digas isso, rapaz. Bom, mas diz uma coisa séria, o Valdis. Vocês não deixem de criar condições para colocar liquidez nas pequenas e médias empresas. Hurray! É isso mesmo, Valdis. Quando quiseres dizer alguma coisa, diz coisas certas. Essa está certa. Olha, diz também à menina Ana Mendes Godinho. Está bem? Diz também ao menino Pedro Cisa Vieira, que eu acho que eles precisam de ouvir isto. O Estado é um Estado burocrata, pior do que isso, não tem dinheiro, está a perceber? Não é só burocracia, o Estado não tem dinheiro e está a atrasar estas coisas, percebe? A fazer estas figuras. Figura, aliás, eu acho que já está aqui na altura de falar sobre isto. Eu vou deixar para amanhã. Porquê? O Primeiro-Ministro ontem atirou-se aos bancos, da forma mais lamentável possível. Esse ponto é dos mais importantes. Vou deixar este e uma melhor análise da Ana Mendes Godinho e dos problemas que está a ver com a história dos layoffs e não sei das quantas, para amanhã, porque não vamos ter tempo. Já percebeu? Já vamos com 23 minutos desta marmelada. Bom, agora vamos a um dos meus temas preferidos de hoje. Sim, é Marta quase temido. Marta quase temido. Porquê? Eu acho que a Marta ainda não percebeu uma coisa. Ela é empregada da República. Percebe? A Marta quase temido, também conhecida por Ministra da Saúde, também conhecida como Esquerda Caviar, é uma menina que chega lá e fala para os deputados como se fosse mãe dos deputados, como se fosse mãe da pátria. Bom, doutora Marta Temido, com ela não tenho intimidade para estar a falar, não o conheço sequer. Portanto, posso dizer menina Mendes Godinho, porque conheço a Ana Mendes Godinho, não posso dizer menina Marta Temido, não o conheço. E tenho simpatia pela Ana Mendes Godinho, devo dizer, pessoal. Bom, doutora Marta Temido, escusa de vir para o Parlamento pensar que está a fazer uma grande coisa ao país, dizer que afinal 50 mil cirurgias não se fizeram, ou 51 mil. Mais consultas, ok? Isto revela uma coisa, exatamente o contrário do que a senhora Marta Temido disse ontem no Parlamento. Revela que o SNS não está nada reinventado, ao contrário do que ela está a dizer, percebe? Não revela que o SNS não está preparado. Esta senhora não se enxerga, está a ver? Vem para ali fazer aquelas figuras, depois com ar chateado. Deixa-me lá recuar um bocado no tempo. Espera aí, a Marta chateia-se com o Rodrigo Carvalho, na SIC Notícias. Na SIC. A Marta chateia-se com os jornalistas quando coloca questões. Colocam questões chatas. Hein? A Marta chateia-se num Parlamento quando os deputados chamam lá para ela dizer o que anda a fazer. Oh Marta, você é empregada dos contribuintes. Não são os contribuintes, são seus empregados. Você é empregada do cidadão português. O SNS tem que prestar contas do que está a acontecer. E há muita coisa que está a acontecer de errado no SNS. A começar para 51 mil, não sei das quantas que eram por fazer. Quer dizer que há um problema grave e sério. Portanto, a senhora não pode vir para o Parlamento com ela com vontade de chatear e mandar umas bejardas. Ainda para mais, a fazer a figura que ela fez. Porque às tantas virou-se chateada para a malta, não sei qual é que foi o deputado, perguntou, então e a senhora não vai recompensar os funcionários do SNS? E ela, vocês não venham para cá com tretas que andaram a tirar tudo e mais uma coisa. Pois é, Marta, tirou-se quando a Troika veio cá corrigir as burradas que a sua esquerda caviar andou a fazer. Esse é que é o problema. E o que a gente quer evitar agora é que isso se volte a repetir. Percebe, Marta? Mas olha, quero a comparação mais chata em relação à Marta. Sabe o que é que eu vou fazer? Já viu a manchete do Correio da Manhã de hoje? Então eu vou-lhe mostrar. Ok? Pá, desculpa lá, mas hoje estou mesmo incomodado com os disparates que vi ontem no Parlamento. Então é assim. Estado permeia cobranças difíceis, diz o Correio da Manhã. E diz isto. A Segurança Social dá um bónus de 1 milhão a funcionários.
Se fizerem o quê? Os dirigentes intermédios e técnicos superiores ganham mais de 500 euros por mês. E diz assim, assistentes técnicos abrangidos com reforço de 240 euros na sua remuneração mensal. O que é que isto beneficia quem? Os trabalhadores carregados em receitas. Primeiro ponto. Eu vou deixar isso para amanhã. Afinal, a Segurança Social funciona quando lhe convém. Quando lhe dá jeito, funciona. Mas depois para o resto não funciona. É um bocado estranho. Vamos analisar isso amanhã a partir da conversa sobre a Ana Godinho. Agora diga-me uma coisa. Então o Estado premia os funcionários que vão buscar receita. Mas o Estado não premia os funcionários do SNS. Olha, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, até o pessoal auxiliar que andou ali a matar-se nos últimos tempos. Então há dinheiro para esta malta, percebe? Que está a arrecadar receitas, não há dinheiro para os funcionários do SNS. Oh, Marta Temido. Get a life. Ok? Get a life, a sério. Eu não preciso de uma Ministra da Saúde que me vá fazer estas figuras. Não vou admitir isso, não posso admitir isso. A senhora é a nossa empregada. Nós não somos empregados seus. Portanto, quando a senhora vai ao Parlamento, vai responder aos deputados. Goste ou não goste. Se não gosta, vai para casa. Vamos para o fim? Vamos para o fim. Então, e vai ficar uma porrada de coisas para falar, como você já percebeu, não é? Então, para o fim, o que é que diz? Bom, sim, vamos ficar por aqui. Vamos deixar os outros temas para amanhã, que de facto isto já vai muito longo, já estamos quase com 30 minutos. Bom, eu quero agradecer às 7.300 pessoas que estão em direto. Quero dizer que amanhã, lembrar que amanhã vai haver o Mel Talks, vai ser com o Dr. Luís Reis, que é um dos administradores da SONAI. Vamos falar muito sobre liberdade económica. Quero dizer-lhe que ainda hoje vou fazer um Deus on Wheels especial, que é o primeiro lançamento do automóvel em Portugal depois da história do Covid, mas vai ser aí por volta das 17 horas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. O cenário é um cenário lindíssimo, depois falaremos sobre isso. Para o final, vou pedir às 7.300 pessoas que estão em direto, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais e voltar a pedir desculpa pela lamentável situação das comunicações ontem. Obrigado, com licença, e até logo, por volta das 17 horas.